Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? 15 de outubro de 2025, são 18 horas 22 minutos. Eu vou fazer com você aqui agora a leitura do panorama do mini índice, atendendo pedidos lá no meu Instagram, que as pessoas têm pedido muito, que tem muitos dias que eu não faço essa leitura, né, lá. Inclusive, se você não me segue ainda lá no Instagram, @terapia-para-trader, ali eu mostro na grande maioria dos dias minhas entradas, minhas operações, minhas leituras, e passo bastante coisa sobre mentalidade, claro, né? Não se esquecendo que é um Instagram que fala sobre terapia para trader. Então, vai ter parte técnica? Sim, porque eu sei que muita gente gosta e porque eu também gosto e porque eu também opero, né? Mas vai ter muito mais sobre mentalidade. Inclusive, no feed eu não posto nada técnico, somente nos stories. Então, se você tem interesse em entender como é meu dia a dia, vida real de uma trader que vive de trading, né? Segue lá que eu estou te esperando. Então, vamos lá para a leitura de hoje. Olha só, gente. Mini índice no tempo diário, muito importante falar sobre isso. Pode ver que ele está exatamente em cima. Esse aqui é o candle que ele deixou hoje. Tá vendo? Essa linha azul é a média de 200 e essa linha rosa é a média de 20. E aí, o que acontece aqui? Para ele simplesmente rasgar isso aqui e descer, primeiro que ele já está se aproximando de um fundo, né? Aqui. E segundo, para ele rasgar a média de 200 e descer reta, a menos que seja no impulso de uma notícia, ele não faz isso sem levar a média de 20 junto. Sempre que ele passar a média de 200, ou ele consolida até a média de 20 chegar, ou ele volta, fica voltando na média de 20, descendo, voltando e descendo, voltando e descendo, voltando e descendo, até que ela faça o cruzamento aqui também. Então, ele não desce e vai embora sem levar a média de 20 junto. Sempre ele faz isso. Por isso, raramente eu esperaria uma venda muito grande lá no tempo diário. Vamos voltar lá para o 3 minutos, que é o tempo que eu gosto, né, de operar. E olha só, ele fez a abertura aqui, ó, nessa linha pontilhada. A média de 20 e a média de 200 estavam próximas e a média de 200 flat. E aqui, ó, onde faz o gap para mim é o espaço em que ele fez a abertura e fez o fechamento. Fez o fechamento do dia anterior, fez a abertura do dia atual. Este espaço aqui de diferença, para mim, é o gap. Tá vendo que a média de 200 estava passando ali dentro, e a média de 20 também, e a média de 200 estava flat. Para quem assistiu os vlogs que eu postei aqui no canal, vlog 1, vlog 2, até o 4, eu posto bastante coisa ali no meio sobre técnica. E ali eu falo também de quando a média de 200 está flat, que o preço tende a andar e voltar para ela. Ou seja, ele não espere que ele vai dar uma pernada de 3.000 pontos, a menos que seja num impulso de notícia, partindo de um cenário em que a média de 200 continua flat. Porque para ele descer aqui, ela precisaria fazer isso e inclinar. Ela não fez, ela continuou flat. Então, o que ele fez? Ele desceu e ele voltou para ela. Ele subiu, ele voltou para ela. Ele subiu e ele voltou para ela de novo e fechou o alerto dela, próxima a ela, a linha azul, é a média de 200, exponencial. Então, a gente tinha exatamente este cenário hoje, né, no dia de hoje. E aí, o que aconteceu? Ele abre em gap de alta, acima das médias. A média, outra coisa, que isso aqui é conteúdo de mentoria, gente, eu não vejo as pessoas falando sobre isso. Pode dar um curtir, dar um comentar, dar um compartilhar aí e se inscreve no canal já para valer a pena esse tempo que eu tô perdendo aqui fazendo esse vídeo, gente. Me ajuda. Olha só. Ele abriu aqui, fechou acima da abertura. É um gap de alta? Sim. Mas você concorda que se ele fosse embora, ele estaria deixando a média de 20 para trás? Observa que isso é probabilidade. Na grande maioria das vezes, a média de 20, quando ela está ou acima ou abaixo da abertura e o preço toma uma direção contrária, ele não anda muito longe também. Ele volta para 20. Ou seja, sempre ele vai voltar para 20. Se ele for fazer um rompimento, ele volta para buscar 20. Se ele romper a 200, ele tem que levar a 20 junto. Ou seja, ele sempre vai estar mais próximo da média de 20. Então, se ele abriu aqui, fechou acima da abertura, mas a média de 20 estava abaixo, eu não faria essa compra por esse motivo. Eu esperaria ele chegar na 20. Poderia que eu fosse fazer uma compra? Sim, porque o tempo diário, lembra que eu falei para vocês? O jeito que está a média de 200 lá, eu buscaria por compra.
Mas eu não faria essa compra aqui na cara. Eu esperaria o quê? Ele voltar na média de 20 e a partir de então eu fazer a compra. E eu não teria coragem de fazer essa venda. Por mais que ela dê uma venda bonita, se você pega aqui em cima, olha só que venda linda. Mas eu não teria coragem. Eu ficaria olhando o preço desse aí e pensava assim, eu não tenho coragem de vender isso aqui, eu não vou fazer nada aqui. E aí o que ele fez? Ó, ele desceu e tocou no 61% de 2MV frequência, que para mim ele é um ponto crucial de região no gráfico. E além disso, a minha linha branca do meu indicador, que eu sempre falo para vocês, né, que é um indicador que eu criei, e ele não está à venda, tá? Eu não estou falando isso aqui para vender ele para vocês, ele não está à venda. Eu só uso ele para eu me situar aqui dentro. Um dia, quem sabe, eu vou disponibilizar ele em algum tipo de mentoria que eu for realizar, né? Todo mundo sabe que eu não vendo também curso técnico ainda, mas quem sabe um dia, e se eu for vender, com certeza o indicador da linha branca estará lá. Eu ensinarei vocês a configurá-lo. Então, ele veio, então quer dizer, só de ter a região aqui do 61, que isso aqui tem como você colocar, que é o indicador de 2MV frequência, qualquer Profit tem, até o mais simples. Você coloca ele aqui, para mim essa região aqui já era uma região de alerta. Aqui era a mínima de antes de ontem. Então, quer dizer, aqui era uma região importante, aqui era uma região importante, porque também é um fechamento de antes de ontem. Se vocês verem os meus vídeos aí lá nos vlogs 1, 2, 3, 4, vocês vão ver qual que é a região para mim que é importante. Também tem 2 vídeos de leitura de panorama, igual essa que eu tô fazendo aqui também no canal. Então, volta lá e assiste os vídeos para vocês entenderem o que é importante para mim. Então, aqui era uma região importante, e assim que ele passasse para cima da média de 20, olha aqui o que ele fez. Esse é o 3 minutos, tá? Ele deixou uma barra sólida com a abertura mais próxima possível da média de 20. Para mim, isso aqui é um gatilho de entrada, tá? Entrada aqui, com o stop aqui abaixo. E aí, eu projetaria ela, alvos para cima. Só que tem um porém. Todas as vezes que eu vou falar sobre região e vou falar sobre gap, eu digo que aqui, ó, ele forma uma parede. E essa parede, ela tem muito valor para mim. Então, comprar contra essa parede, eu não sei se eu faria essa compra, tá? Mas eu poderia fazer esta. Por quê? Porque depois que ele voltou, ele segurou na média de 20, ele abriu de novo uma barra próxima a 20 e abriu de novo uma barra elefante próxima da 20, ou seja, ele ainda tinha os alvos dessa barra aqui para buscar e ele teria os alvos desse pequeno pivô aqui. Então, aí sim, eu teria coragem de fazer a compra. Ele já estaria acima da média de 200, acima da média de 20. O que eu buscaria? A máxima do dia anterior. Porque aqui, além de ser a máxima do dia anterior, era o 61% e era meu indicadorzinho da linha branca também. Então, olha aqui, tanto que ele segurou. Segurou, voltou na 20, não conseguiu passar porque segurou nele de novo. Fez um setup de topo menor, topo menor. Topo menor, tem algum vídeo aí que eu já falei também, quando ele dá um topo menor em uma região importante, longe da média de 200, a tendência desse topo menor é o quê? Buscar a média de 200. Então, seria uma venda aqui, assim que ele configurou esse topo com o alvo na média de 200, tá? Só que o problema é que, como ele está descendo contra as médias, ele nunca desce reto. Então, é uma compra, é uma venda que precisa de um pouco de resiliência por parte do operador. Então, vale a pessoa pensar, eu tenho resiliência para aguentar isso? Se sim, olha só o tamanho do risco-retorno. Era só isso aqui de stop para esse tamanho aqui de alvo. E pagou. Demorou, mas pagou. 150 pontos de stop para uns 600 pontos, mais ou menos, de gain, de alvo, né? E olha o que ele fez. Ele veio aqui, ó, testar a parede do gap que eu falo para vocês. E foi novamente tentar renovar topo. O que ele fez? Segurou de novo ali no indicador da linha branca. Mas se você não tem o indicador da linha branca, não tem problema. Ali é a região importante simplesmente pelo fato dele ser a máxima do dia anterior e a região do 61%. Isso aqui tem condição de você colocar aí no seu gráfico, tá? Então, as entradas mais bonitas para mim hoje, né? No meu ponto de vista, foi essa aqui, que é a que eu faria, tá? Que eu faria. E a do topo menor também, e essa aqui, em cima aqui da paredinha do gap, também faria, tá? Pra tentar renovar a máxima. Ficaria de olho aqui, né, nessa primeira máxima e tentaria levar pra cima. Tentaria até levar, às vezes, até lá no 1%, ó, que ele não foi, inclusive, tá? Mas, sim, eu tentaria. Agora aqui, ó,
Vou até puxar um relatório de performance aqui para vocês. Tem gente que gosta, né? Ó, no dia de hoje, na conta real, ó, resumo zerado, sem operações, sem gráfico, sem operações. Foi isso, tá? Eu operei, na verdade, foi Nasdaq. Abri Nasdaq para mostrar para vocês. Ó, esse aqui é Nasdaq, tá? Esse aqui é outra plataforma, gente. As pessoas me perguntam se é a mesma plataforma. Não, não é. Eu fechei aquela, que era um Profit, e abri essa aqui, que é a Black Arrow, onde eu opero mercado internacional. Nasdaq. Eu operei ontem à noite, tá? Peguei um pedacinho dessa subida aqui, até o 61%, que para mim também aqui no mercado internacional também é muito importante. Eu operei essa subidinha e depois hoje, mais ou menos na hora do almoço, eu peguei essa descida aqui, ó, até nesse fundo. Então foi tudo que eu fiz. Vou até mostrar para vocês aqui meu relatório. Ó, relatório de performance na continha real no dia de hoje. Ativos operados. Somente usa 100, tá? O ouro, não operei. Para quem gosta de ver a leitura do ouro, por que eu não operei? O ouro, ele está me incomodando. Ele está num cenário ali no tempo diário. Olha se tem condições. Tempo diário. Só sobe. Aqui ele deu uma pequena lateralizada e olha isso aqui. Esse tanto de barra, uma atrás da outra. Olha isso. Uma atrás da outra praticamente no tempo diário. Só uma atrás da outra, uma atrás da outra. Máxima histórica atrás de máxima histórica. E o que acontece? Olha quanto ele já se afastou da 20 e quanto a 20 já se afastou do 200. Apesar que é um tempo diário, né? As proporções são bem maiores. Mas me incomoda. E aí, por isso, eu não tô confortável de comprar, mesmo dando gatilhos bonitos. Olha só essa entrada aqui, tanto foi bonita aqui, ó. Fez essa descida com várias barras da mesma cor. Depois ele fez um inside bar. Olha, um inside bar depois de um pavio desse tamanho, ele sempre faz pelo menos uma volta nas médias, tá? Então aqui era uma comprinha bonitinha, também não acionada já aqui no inside bar, com o stop aqui logo abaixo do inside bar. Não precisava pegar todo esse, tá? Depois, se vocês tiverem interesse, dá uma olhada nesse tipo de entrada aqui, claro que em local estratégico, tá? Não é inside bar voando em qualquer lugar. Mas mesmo assim eu não faria, assim como não fiz, tá? Não operei. Operei somente USATEC, ou Nasdaq, ou USA 100, o S100, né? Que é o ticker aqui de onde eu opero. JAR 40, eu não gosto desse ativo, tá? Eu não consegui, não me adaptei a ele. Ele faz umas tendências bonitas, uns gatilhos bonitos, mas não sei, E eu ando olhando bastante aqui também, mas também não entrei, o Bitcoin versus USD. Mas também não entrei, eu operei mesmo, foi só Nasdaq, tá? Foi só isso. Então, se você gostou, já curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal para você não perder as atualizações. Me segue lá no Instagram, @terapia-para-trader. Eu fico por aqui. Se você me assistiu até aqui, agradeço. Até o próximo vídeo.